o segundo jogo do Figueiredo, que é o jogo contra o Atlético Paranaense. Ele mete gol e o Palmeiras ganha do Atlético Paranaense sem Pierre, hein? Nós já estamos sem o Pierre. Estamos na rodada 26. Abrimos 5 pontos e o vice-líder é o Goiás. Tudo bem, o São Paulo também tem 45. Tá com 5 pontos atrás do Palmeiras com 50. Faltam 12 rodadas. E a gente olha a tabela. A gente tem o Santos na Vila, que é sempre chatinho. Só que depois a gente tem Avaí e Náutico. É aquela coisa, se ganhar do Santos já era, cara. A gente está com 5 pontos na frente. A gente ganha do Santos, a gente no mínimo mantém os 5 e vamos pegar 2 tetas pela frente. Ó, eu lembro que eu fui naquele jogo infiltrado na torcida do Santos. O Palmeiras enfiou 3-1. Wagner Love metendo gol. O Palmeiras jogando muito. E acaba a rodada 27. Faltam 11 rodadas para o fim. O Palmeiras ainda está com 5 pontos de frente para o São Paulo. 6 pontos de frente para o Atlético Mineiro. E 12 pontos de frente para o Flamengo. O Flamengo está em 6º lugar e faltam 11 rodadas. 11 pontos na frente do Flamengo. Ganhamos do Santos. E próximas rodadas. Avaí em casa e Náutico fora. Náutico na zona do rebaixamento. É fora de casa, mas é o Náutico. O Palmeiras já jogou contra o Santos sem o Maurício Ramos, que tinha se lesionado. Então já são 2 desfalques. Maurício Ramos e Pierre. Só que no jogo contra o Avaí vai ter mais desfalque. Eu vou contar mais desfalques para o jogo contra o Avaí. Sim, o Brasileirão continuou rolando enquanto tinha jogo de eliminatória, de sei lá o que é, acho que era eliminatória. Diego Souza foi para a seleção brasileira e Pablo Armeiro foi para a seleção colombiana. E o Palmeiras jogou contra o Avaí. E o Palmeiras toma 2 gols de bola aérea do Avaí. O Avaí, vamos combinar, hein? Estava no meio da tabela ali. Não era dos piores times, mas era o Avaí. Em casa, o Avaí é 3 pontos. E o Palmeiras sai perdendo por 2-0 com 15 minutos, está 2-0 para o Avaí, 2 gols de cabeça. 2 gols de bola aérea. O Palmeiras faz o primeiro gol com o Wagner Love ainda no primeiro tempo. Demora para fazer o segundo tempo, vai fazer o segundo gol, gol de empate, faltando 10 minutos para acabar, não tem força para virar. É um tropeço sério. Você deixa de ganhar 2 pontos que eram ponto que não se perde. Avaí em casa, se quer ser campeão brasileiro, você tem que ganhar do Avaí em casa. A gente perdeu 2 pontos. A gente seguiu na ponta. A gente estava com 5 pontos. Agora a gente tem 4. Não, continua com 5. Continua com 5, porque o São Paulo também empatou. Olha que beleza. Podia ter aberto 7. Faltando 10 rodadas, 7 pontos de frente. Esse tipo de coisa tira a confiança. Então o Diego Souza, fora do time, isso refletiu na incapacidade do time de defensores. Então, vamos lá. Maurício Ramos e Pierre machucado, Diego Souza e Armeiro na seleção, Edmilson, Love e Obina suspensos. A gente vai jogar com o time praticamente reserva lá em Recife, e o Palmeiras tomou de 3-0 do Náutico. Era um jogo que quando a gente saiu e sabendo que estava com 7 suspensos, a gente sabia que a gente ia perder. A gente olha o time que vai entrar em campo e fala assim, não, vai perder. É o Náutico, mas vai perder. Mas não de 3-0. Por que perde de 3-0?
que já está sem confiança. Tá ganhando bicho e não tá jogando bem. O São Paulo perdeu. Continua 5 pontos. A gente perde do Náutico e tá 5 pontos. Era para estar 7 na rodada anterior, era para estar com 10 pontos. Era para estar com 10 pontos de frente. Só que o Palmeiras empata com o Avaí, perde do Náutico e permanece com 5 pontos de frente, faltando 9 jogos. O Flamengo começa a ganhar. Bom, o Flamengo embalou. Só que tá lá atrás, ninguém tá olhando pro Flamengo. Tá todo mundo olhando pro São Paulo, pro Internacional, pro Atlético Mineiro. Ninguém tá olhando pro Flamengo. O Flamengo começa a embalar. Próximo jogo. No Palestra, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras, camisa azul, aquela camisa bonita, né? Aquela camisa azul com uma listra branca no peito. Cruz de Savoia vermelhona. Bonita a camisa. Patrocínio da Samsung. Só que o Flamengo embalou, cara. E naquela tarde, um cara em especial estava endiabrado, que era o Petkovic. Jogava muita bola. Ele fez o primeiro gol fazendo uma tabela ali com o Juan do lado esquerdo, no primeiro tempo. Cercado por 4, 5 jogadores nossos. Um deles o Danilo. O Danilo estava em cima dele. Dava para ter dado um tranco, dava para ter impedido. Foi meio molão na jogada ali. O Pet acabou metendo a bola na gaveta do Marcos. Dava para virar. O Love jogando bem. O Diego Souza já voltou, né? O Diego Souza já voltou da seleção. O Armeiro já voltou. Aqueles 3 suspensos também estão à disposição. A gente está jogando só sem o Pierre e o Maurício Ramos. Então dá para virar. Só que o Flamengo está jogando bem também. E vira 1-0. Segundo tempo, logo no comecinho, escanteio para o Flamengo. O Pet cobra baixa, no primeiro pau. O Danilo está no primeiro pau, a bola passa por baixo das pernas do Danilo. Um frango do Danilo. No que ela passa por baixo das pernas do cara que está no primeiro pau, ela entra. O Marcos não está esperando que ela... Sabe, uma bola fácil, ela já quicou. É só o Danilo, sabe, fechar as pernas e deixar bater. Deixa bater nas pernas, nem que dê outro escanteio. Ele dá aquela frangada, sabe quando ele junta os joelhos e a perna fica aberta embaixo e passa por baixo? É ridículo. E aí a bola entra. E é 2-0 pro Flamengo. E aí o moral do time vai pro chão. E nós estamos na rodada 30. Tava com 5 pontos de frente. Não dá pra ficar abusando da sorte assim, né? Sabe o que acontece com o São Paulo? Perdeu também. Só o Atlético Mineiro aproveitou e tirou 1 ponto. O Palmeiras está com 4 pontos de frente. O Flamengo estava a 9, agora está a 6. Só que está em 5º lugar. E nós estamos na rodada 30. Falta 8 jogos e o Palmeiras tem 4 pontos de frente. Vai tropeçando, vai fazendo cagada. Só que os outros não aproveitam. Era impressionante. Parece que ninguém queria ser campeão brasileiro em 2009. Vejam quantas rodadas o Palmeiras na liderança. Cada rodada na liderança era bicho para todo mundo. Extra. Perdeu, mas ganha bicho que termina a rodada na liderança. Perdeu, ganha bicho. E segue. Mas o Santo André, né? Santo André que historicamente vê a camisa do Palmeiras e treme. Tirando 2004, né? Na Copa do Brasil. Tirando isso daí... Historicamente, né? Freguesaço Santo André. E não tem time, né? Santo André, nesse momento, está em que lugar? Está na zona do rebaixamento. E começa o jogo. Palmeiras atacando, assim, tranquilo. Como todo mundo esperava. Superioridade, né? Cleiton Xavier se lesiona. Enquanto ele está fora, sendo atendido, antes ainda de ser substituído, o
Palmeiras sai jogando, tá com um a menos. Cleiton Xavier era um dos caras para fazer a saída de bola. Faz a saída de bola errada. Santo André rouba a bola rápido. Pega o time sem estar postado, porque está fazendo a saída de bola. Bola na direita, cruzamento, Nunes, um dos sujeitos mais odiados da história do Palmeiras. Faz 1 a 0 pro Santo André. E ele sai comemorando, sabe, tipo, zoando. Que ódio que dá do cara. É um cara que a gente pode falar, porque a carreira dele é ridícula, né? Carreira medíocre. Nunca foi jogador pra nada, nunca fez nada na carreira. Só fez gol no Palmeiras, um ou outro. Gols decisivos, né? Copa São Paulo de 2003, foi gol dele. Né? Era o Palmeiras ter ganho a Copinha em 2003, né? Ou 2002. O Palmeiras chegou na final com o Santo André. O Santo André foi campeão da Copinha em cima da gente na final, gol do Nunes. Ainda saiu provocando a nossa torcida quando era moleque. Imagina depois que ficou velho, né? Esse foi um dos grandes fatores. O Diego Souza saiu de órbita e a gente perde o Cleiton Xavier. Isso tudo na rodada 31. O Palmeiras toma o segundo gol, também do Nunes, no segundo tempo, e perde o jogo em Santo André. Nós estamos na rodada 31. Após a rodada 31, o Palmeiras segue líder do campeonato, mas aí acabou a mamata, né, bicho? Um ponto só na frente do Atlético Mineiro. E coladinho Internacional, coladinho São Paulo e Flamengo. Então a diferença entre o primeiro e o quinto colocado, 3 pontos apenas. Então, sinal vermelho ligado, não pode mais perder ponto. Ganhamos bem. Vamos responder. Muricy colocando o time pra frente. Ainda mais contra o Goiás, tem que pôr pra frente mesmo. 4 a 0. Pô, tá certo. Tem que colocar o time pra frente, pô. Estão pensando o quê? Vocês acham que eu não sei ganhar pontos corridos? Já ganhei 3 aí. Vocês não tem nada de futebol, pô. Muricy, meteu o time pra frente. E depois dos 4 a 0 em cima do Goiás, o Palmeiras sustenta a liderança. O Atlético Mineiro dá uma vacilada, fica para trás. O São Paulo aproveita e chega na vice-liderança. O Palmeiras está com 2 pontos na frente do segundo colocado. 2 pontos. Não pode vacilar. E vai jogar derby. Estreou lá no Campeonato Paulista, derrubou o Alambrado, não sei o quê. E o jogo, mais uma vez, em Presidente Prudente. E o jogo é chato. E o Palmeiras passa apertado. Derby é sempre derby, né? O Corinthians não tem nenhuma aspiração no campeonato. Está 12 pontos atrás do Palmeiras. Faltam 6 rodadas. Mas ele quer atrapalhar o Palmeiras. Lógico, é uma função de um atrapalhar o outro. E eles atrapalham. Eles saem na frente do Ronaldo. O Palmeiras empata com o gol do Danilo. Os zagueiros começam a salvar o Palmeiras, porque do meio para frente já complicou. Sem Cleiton Xavier. O Diego Souza fora de órbita. As coisas começam a não funcionar do meio para frente. E o Muricy não percebe isso e coloca o time para atacar de qualquer jeito. Só que não tem ligação. O time perdeu a firmeza tática. Era hora de fazer o quê? De fechar a casinha. De fazer o que o Cuca fez em 2016 e fazer o que o Filipão fez em 2018 na reta final. Lógico, eles já tinham mais gordura para fazer isso. Mas é aquela sensibilidade do técnico de ver que o time não está jogando bem ofensivamente. Então tem que se segurar, não pode perder ponto. Pode perder jogo. Pode até empatar. Principalmente em um derby, beleza. O Palmeiras empatou no finalzinho com o gol do Maurício Nascimento. 2 gols do Ronaldo. O Palmeiras com 2 gols de zagueiro empatou o derby. Só que a essa altura o São Paulo ganhou seu jogo. O Atlético Mineiro ganhou seu jogo. E o Palmeiras está empatado na liderança com o São Paulo. No saldo de gols ainda sustenta a liderança. Mas, bicho, o caixa do time a essa altura está arrebentado, né?
E o Palmeiras precisa reagir no último lugar. Faltam 5 jogos para acabar. O Fluminense está em penúltimo lugar a 5 pontos de fora da zona do rebaixamento. Quer dizer, tem 15 pontos em jogo, o Fluminense tem que tirar 5. E é uma verdadeira operação de guerra, né, para salvar o Fluminense. E para que isso seja possível, eles escalam ninguém menos que Carlos Eugênio Simon para apitar o jogo. Eu fui ao Maracanã. Todo mundo sabe o que aconteceu. O Palmeiras faz 1-0 com o Obina, um gol absolutamente legal. Procurem aí os vídeos na internet. O Simon criminosamente marca uma falta. Ele inventa. Primeiro ele anula, ele não sabe o que ele marcou. Ele falou assim, eu tenho que anular. Eu não posso deixar esse gol valer. Então ele apita. Não valeu. O que foi? Empurrou. Pô, ele estava na frente. Como é que ele vai empurrar o cara se ele está na frente? Não, se apoiou. Ninguém se conforma. E isso abala demais o time do Palmeiras, que já está sem 4 titulares. O Fluminense acaba fazendo 1-0 no segundo tempo e ganha o jogo. O Palmeiras perde a liderança do campeonato, faltando 4 rodadas, depois de ter liderado todo esse tempo. E perde de um jeito que dói demais. Porque foi um roubo tão escandalosamente premeditado que não tem como a gente não se sentir um lixo. Eu sou um zero, sou nada. Olha o que fizeram. Todo um trabalho, todo um investimento, todo um projeto é rasgado. Aí alguém pode falar, pô, mas é um jogo só, o campeonato tem 38 rodadas. Pois é, mas existem jogos e jogos. E do jeito que foi, no momento que foi, um golpe muito duro pro emocional dos jogadores, do Carlos Simon. Roubo. Foi inegavelmente manipulada essa partida. Ele roubou para o Fluminense ganhar. Havia algo acontecendo para que o Fluminense não caísse. Que não tem explicação anular o gol do jeito que ele anulou. É só olhar o lance. Ele está inteiro, não tem ninguém cobrindo a visão dele. O tempo da reação dele, ele não apita antes, ele apita depois. A bola entra, ele fala, fudeu o gol, anulado. Depois. E eu vou contar uma historinha rápida. O Obina nunca, jamais, mentira. Aí o Obina deu uma entrevista depois falando, fiquei sabendo que o Simon falou, mentira, eu não confessei nada, eu não fiz falta porra nenhuma. E não fez mesmo. Então esse Simon, além de tudo, ele é mentiroso. Ele inventou essa mentira que o Obina tinha confessado que fez falta e não fez nada. E tudo porque eu dei uma tuitada ali pra zoar o Simon e acabou dando tudo isso. Eu decidi que eu não ia mais acompanhar futebol. Então o jogo seguinte... Bom, o que aconteceu, né, depois dessa derrota pro Fluminense? Rodada 34. Nós estamos com 1 ponto atrás do São Paulo. Em segundo lugar. Flamengo já colou. Então São Paulo 59, Palmeiras 58, Flamengo 57. Atlético 56. O Inter ficando para trás. Ninguém queria ganhar esse campeonato. O Palmeiras vai jogar contra o Sport em casa. Eu juro para vocês, eu não assisti o jogo, não fui no palestra, não assisti na TV, não quis saber. Depois, claro, acabei dando aquela espiadinha no resultado. Mas eu tava muito puto. Muito puto ainda. 3 dias depois, né, de ser roubado daquele jeito. Parei de escrever no blog, fiz até parei, acabou, desculpa aí, foi mal. Mas o jogo foi assim, o Palmeiras tomou 2 gols em 2 falhas do Armeiro.
Com 15 minutos estava 2-0 para o Sport. O Palmeiras foi ainda buscar um empate. Com aquele monte de lesionado ainda, né? O Palmeiras foi buscar o empate. Termina 2-2 o jogo. E ao final da rodada 35, o Palmeiras já caiu para terceiro lugar. Está a 3 pontos do São Paulo. O Flamengo já passou. O Palmeiras está com São Paulo 62, Flamengo 60, Palmeiras 59. Mas o Palmeiras pode assumir a liderança na rodada seguinte. É só ganhar e o São Paulo e o Flamengo não ganharem. Do Pierre e a volta do Edmilson. Pierre recuperado. Opa! Mas o Maurício Ramos ainda não voltou. Tá jogando ainda o Maurício Nascimento. E o Diego Souza continua não jogando nada. E aí, vamos jogar com o Grêmio. Primeiro tempo. Disputado, aquela coisa. E o Grêmio acaba fazendo o primeiro gol. O primeiro gol do Grêmio foi aos 45 do primeiro tempo. No finzinho, último lance praticamente do primeiro tempo. Gol do zagueiro Rafael Marques. Vocês lembram dele? Não é o Rafael Marques o nosso, né? Um outro Rafael Marques tinha o zagueiro. E acaba o primeiro tempo. O estado de nervos do time era tão grande que na saída para o vestiário, o Maurício Nascimento e o Obina começam a discutir. Pô, você não subiu, você não marcou, sabe aquela coisa? Pô, os dois saíram na mão, velho. Os dois saíram na mão. Dentro do campo. Pô, sai na mão, sai no vestiário. Quebra o pau no vestiário, é normal, isso acontece direto. Mas não no campo. Resultado. Os dois expulsos. E o Palmeiras, perdendo de 1-0, volta para o segundo tempo com 2 a menos. Ó, foi 2-0 para o Grêmio e ficou barato. Então vejam quantos golpes o Palmeiras levou nessa campanha que determinaram a perda do campeonato. Um campeonato estava ganho. O Palmeiras começou a tropeçar e os outros também tropeçavam. Parece que ninguém queria ganhar o campeonato. Tanto que nessa altura, faltando 2 rodadas, o São Paulo perdeu, o Flamengo empatou em casa com o Goiás e o Palmeiras perdeu do Grêmio. O Internacional, que estava lá caindo pelas tabelas, voltou pro páreo. Então a gente estava com o São Paulo 62, Flamengo 61, Inter e Palmeiras 59. Palmeiras em quarto lugar, mas com uma vitória e resultados ali, podia voltar para a liderança. Importantes, que são Edmilson e Cleiton Xavier. O Muricy, na hora de reajeitar o time, que perdeu essas peças, e ainda está com o Diego Souza com a cabeça na lua, não consegue fazer o time encaixar de novo. E todo mundo fala que foi porque o Wagner Love deu ciúminho no vestiário. Não foi nada disso. Foi uma série de fatores coroados pela grande ladroagem do seu Carlos Eugênio Simon, que culminou com um estado de nervos absolutamente alterado do time, e os dois caras saíram na mão no meio do jogo, dentro do gramado. Faltando então 2 rodadas, o Palmeiras vai jogar com o Atlético Mineiro em casa. O Atlético Mineiro ainda tem chance matemática de ser campeão, mas só matemática. Faltando 2 rodadas. O Palmeiras ganha do Atlético Mineiro por 3-1. Outro jogo que eu não vi. Não fui no estádio, não ia assistir, não ia ouvir no rádio. Chegou na hora, me deu uma agonia. Eu falei, eu tenho que ver esse jogo. E eu não assinava PFC na época, eu peguei um desses links pirata de internet, que foi o jeito que eu tive que dar, que eu não aguentei. E na época, tô falando de 2009, hein? Essas porcarias são ruins até hoje. Imagina em 2009, era tudo quadriculado, você não via nada. Tanto que eu não consegui ver o gol do Diego Souza, as transmissões muito ruim. Um horror. Mas o Palmeiras ganha de 3-1 do Atlético Mineiro.
Só que os outros resultados ajudam mais ou menos. Ajudam, mas não ajudam muito. E o Palmeiras está em terceiro lugar, 2 pontos atrás do Flamengo. Nessa altura o Flamengo consegue assumir a liderança. O Flamengo perdeu, acho que só ponto para o Goiás em casa naquela penúltima rodada. De resto, o Flamengo estava fazendo direitinho. E o Flamengo assume a liderança na penúltima rodada. São Paulo perdeu. O Palmeiras passa o São Paulo, empata com o Internacional. E para o Palmeiras ser campeão é o seguinte: tem que ganhar, torcer para o Flamengo não ganhar do Grêmio em casa. E o Internacional, que está em segundo lugar, empatado com o Palmeiras, também não pode ganhar seu jogo. Então você imagina, o Grêmio vai jogar contra o Flamengo, e quem está disputando o título com o Flamengo é o Inter, além do Palmeiras é o Inter. E o Inter está na frente do Palmeiras. Quer dizer, se o Inter ganha, o Palmeiras não adianta nada para o Palmeiras. Para o Palmeiras o Inter tinha que não ganhar. O Inter ganhando, se o Flamengo tira um ponto do... Se o Grêmio tira um ponto do Flamengo, o Inter é campeão. Pô, o Grêmio foi com o Sub-13 jogar com o Flamengo na última rodada. E aí, todo mundo sabia o que ia acontecer. O Flamengo entrou na última rodada, líder isolado, para jogar contra o Sub-13 do Grêmio. E aí não adianta nada. O que o Inter fizesse, o que o Palmeiras fizesse, o que o São Paulo fizesse. O São Paulo ainda tinha chance matemática também. Não adiantava. E não é que o Grêmio Sub-13 faz 1-0 no Maracanã. O Palmeiras jogando com o Botafogo. O Inter jogando sei lá com quem. Daqui a pouco, bolinha na tela. Gol do Sub-13 do Grêmio. Mas não demorou muito, né? O Flamengo empata, o Flamengo vira, o Flamengo acaba campeão. O Palmeiras perde o último jogo do Botafogo. O Botafogo, na zona do rebaixamento, precisava ganhar de qualquer jeito. Com essa vitória, o Botafogo se livra do rebaixamento. Cai o Coritiba. O Coritiba estava jogando com o Fluminense. Foi um jogo que... confronto direto, né? Coritiba e Fluminense. Não foi nesse jogo que o Fluminense ganha do Coritiba lá em Curitiba, aí quebra o pau. E o Fluminense se salva. O Botafogo também se salvou com essa vitória sobre o Palmeiras. Se o Palmeiras tivesse ganho do Botafogo, o Botafogo tinha caído e o Coritiba se salvava. Talvez não tivesse quebrado aquele pau todo. Então nem para isso o Palmeiras serviu. E aí, para piorar, essa derrota do Palmeiras fez o Palmeiras cair para quinto lugar na última rodada. Um gol do Kleber, que estava no Cruzeiro na época, fez o Cruzeiro subir para quarto lugar assim na última hora. E o Palmeiras não ficou nem com vaga para Libertadores. Podia entrar um dinheirinho em 2010, né, de vaga pela Libertadores, né, que a Conmebol pagava, mas nem isso. E no final o Palmeiras acaba então em quinto lugar no campeonato, depois de ter liderado praticamente do meio para frente, com folga. E essa série de golpes que o Palmeiras levou é que acabou causando a perda desse título. Então, muitas vezes as pessoas perguntam para mim, qual foi a causa do Palmeiras ter perdido aquele título? Não foi uma causa, foi uma série de causas. Foi uma convergência lamentável de fatos negativos. Vai falar, mas não tinha elenco. Ninguém tinha. Mas perdeu muito ponto bobo. Todo mundo perdeu ponto bobo. Foi um campeonato que ninguém quis ganhar. Até o Flamengo, na reta final, jogou com o Goiás em casa e empatou. Deixou de ganhar 2 pontos ali, que se ganha... não corria risco nenhum. O Flamengo correu risco até o final, né? E ganhou. Ganhou com 67 pontos. Campeão com 67 pontos. Hoje a gente está vendo aí, time para ser campeão tem que fazer 80. Por quê? Porque hoje tem sempre um ou dois que descolam. Aquele campeonato, a porcentagem de pontos do Flamengo foi 58,8%. Baixíssimo, né? Nunca ninguém foi campeão com 67 pontos. Sempre com mais de 70, 74, 75. O
Flamengo foi o pior campeão de toda a era de pontos corridos, desde que é com 20 clubes. E o Palmeiras acabou deixando isso acontecer. O presidente Beluso sentiu o golpe, claro. Ele mais do que ninguém sabia qual era o risco de ter apostado tanto financeiramente. Então ele deu aumento, deu bicho dobrado, bicho por rodada na liderança. Quer dizer, ele pagou bicho por rodada na liderança o campeonato inteiro para chegar no final e não ganhar nada. Pô, ganha premiação de campeão, né? Não ganhou nada. Ganha premiação por classificação para a Libertadores. Não ganhou nada. Pô, tem valorização de jogador quando é campeão. Não foi campeão, não valorizou ninguém. Ao contrário, desvalorizou. Diego Souza, o valor dele caiu. E foi um desastre. Foi um verdadeiro desastre para o Palmeiras esse final de temporada. Teve consequências seríssimas no caixa do clube, o que fazia com que o ano de 2010 precisasse ser um ano de mais austeridade. Só que não foi o que aconteceu, porque ainda tinha mais um ano de Beluso como presidente, e ele abraçou o mundo como questão de honra, vou ser campeão. E já tinha entrado em 2010 com déficit, e ele investe mais ainda, porque ele quer ser campeão, o que eu acho ótimo, cara, querer porque querer ser campeão. Só que eu quero ser campeão da galáxia, eu quero jogar com o time de Marte e ganhar, só que não dá, não pode. Então a gente tem que saber o limite até onde a gente pode ir, né? Querer é uma coisa. E não teve limites o desejo de fazer o Palmeiras campeão, talvez um tanto de vaidade, talvez um tanto de... É um cara que gosta demais de futebol. Esse é o ponto. É diferente do cara como Mustafa, diferente de um cara como Tirone, que não tá nem aí pro futebol, querem ser presidente do Palmeiras por outros motivos. Peluso não, ele quer ser presidente do Palmeiras porque ele quer fazer o time campeão. E só que ele foi muito mal, né? Ele não conseguiu fazer o time campeão. Alguns fatores, né? A gente fala que é uma convergência de fatores. Alguns fatores, é óbvio, fogem ao controle dele, não tem como prever. Outros, sim, outros ele poderia ter previsto. Poderia ter evitado, poderia ter feito coisas para que não acontecesse. E a escalação do Simon foi uma delas. A fraqueza de bastidor. Ele sente o golpe. E aí ele dá, em vez de reduzir, falar, ó, não deu, foi mal. Então, responsavelmente agora eu vou recolher, a gente vai refazer aqui o negócio, e para deixar a casa em ordem. Não. Em 2010 ele contrata de volta o Kleber, o Valdívia e o Filipão. Só. Seguindo a mesma lógica, all-in. E aí ele aumenta a dívida, ele se endivida, o Palmeiras fica altamente endividado. E não ganha nada em 2010, e ele, no final do seu mandato, perto a 1 ou 2 meses do fim do mandato, ele começa a passar mal, tem um problema de saúde seríssimo. Ele vê que não vai ser campeão em 2010, ele passa mal ao ponto de ser internado e fazer uma cirurgia seríssima. Ele correu o risco de morte por causa do Palmeiras. E ele, nesse final do mandato dele, a gente vai contar a história de 2010, né, com calma. Mas a gente sabe o que acontece, né? Ele acaba se afastando, entra lá um comitê gestor, o Palmeiras perde a Sul-Americana, e ele não faz o sucessor, e entra como sucessor dele o Arnaldo Tirone, que deveria também ter feito, pega o caixa já comprometido e uma série de obrigações pela frente, deveria, por obrigação, ter feito uma gestão austera desde o início, que para ele não seria difícil, porque ele não gosta de futebol mesmo. Mas não. Ele acaba de destruir o Palmeiras. E o Palmeiras acaba na segunda divisão em 2012. Então tudo isso é consequência do que aconteceu em 2009. Aí o Palmeiras volta para a segunda divisão em 2013.
Entra o Paulo Nobre tem que construir, reconstruir tudo do zero, e aí o resto é história. Então tudo isso teve como epicentro essa série de pequenos acontecimentos que se juntaram no ano de 2009. Foi um ano que só foi terminar de verdade, a gente respirou aliviado, porque a gente falou, porra, acabou. Quando ganha, não é nem a Copa do Brasil em 2015 não, é quando ganha o Brasileiro em 2016. A gente ganha o Brasileiro finalmente, que foi o resultado de um projeto de 4 anos, 13, 14, 15, 16, para ganhar um Brasileiro. Então o Palmeiras aí sim, já com o Palestra de volta. Em 2009 o Palestra estava ali, era nosso, estava funcionando. O Palestra para de funcionar em 2010 e aí vem toda uma espiral negativa. Só em 2014, finalzinho, o Palmeiras se salva de mais um rebaixamento, o Allianz Parque fica pronto. 2015, um ano de transição, como foi 2007. Ganha uma Copa do Brasil ainda em 2016, aí sim. Maior campeão do Brasil, líder em tudo, e aí voltamos ao nosso lugar, mas demorou. Porque 2009 foi um ano maldito, um ano que a gente acreditou, né, que podia ganhar tudo, podia ter ganho Paulista, podia ter ganho Libertadores, podia ter ganho Brasileiro, não ganhou nada e arrebentou com as estruturas do clube. Que a lição sirva, hein? O Palmeiras hoje é uma potência, o Palmeiras hoje está forte, o Palmeiras hoje tem dinheiro, está fazendo as coisas... voltou a se comportar bem fora de campo, tomar atitudes